Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Espero que estejam todos bem, na graça do Senhor. Temos aqui mais uma vez o nosso livro de mensagens aos jovens. Eu estou a adorar ler este livro. Não tenho feito todos os dias agora o tempo, como esta semana é a semana dos jovens. E temos feito reuniões de oração e ontem falou-se do tempo. Como é que nós podemos administrar o nosso tempo para Deus? E realmente nós passamos o tempo todo a dizer que não temos tempo para fazer isto, não temos tempo para fazer aquilo. Mas engraçado, temos tempo para trabalhar, temos tempo para ganhar dinheiro, mas quando é a obra do Senhor nunca temos tempo. E realmente aquilo deixou-me a pensar e deixou-me um bocadinho preocupada com o tempo que eu digo que não tenho. E por isso estou aqui com vós, mesmo à pressa para me despachar para ir para o trabalho. Eu estou aqui para falar com vocês. E hoje vou fazer 2 capítulos porque são pequeninos. Vou falar da tentação, não é desculpa. Porque nós por vezes podemos ter a dúvida. A dúvida é normal, não é tentação. Mas a tentação em si, o fazer aquilo que nós temos na mente, isso já é tentação. E vou falar também de outro capítulo que é fortaleza. Então vamos primeiro à tentação, não é desculpa, e diz assim: não há nenhum impulso de nossa natureza, nem faculdade mental ou tendência do coração que não necessite estar a todo instante sob a direção do Espírito de Deus. Não há nenhuma bênção que Deus confira ao ser humano ou provação que ele nos permita enfrentar, de que Satanás não possa e não queira se aproveitar para nos tentar perturbar e destruir, se lhes dermos a menor vantagem. Portanto, por maior que seja a luz espiritual de alguém, por mais que obtenha o favor e a bênção de Deus, deve andar sempre humildemente perante o Senhor, suplicando pela fé que Deus lhe dirija cada pensamento e controle cada impulso. Todos os que dizem ser religiosos estão sob a mais sagrada obrigação de se controlar e exercitar o domínio próprio, mesmo sob a maior provocação. As responsabilidades colocadas sobre Moisés eram muito grandes. Poucas pessoas serão tão severamente provadas como ele foi. Mesmo assim, isso não desculpa o pecado dele. Deus providenciou tudo para o seu povo. E se depositarmos confiança em sua força, jamais nos tornaremos brinquedos nas mãos das circunstâncias. A tentação mais forte não pode servir de pretexto para o pecado. Não importa quão grande seja a pressão que sofremos, a transgressão é um ato nosso. Não está no poder da terra, nem no inferno, compelir alguém a fazer o mal. Satanás nos ataca em nossos pontos fracos, mas não precisamos de ser vencidos. Por mais severo ou inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio e em sua força podemos vencer. Tal e qual. O diabo tenta-nos, mas o pecado é nosso. Por isso é que, como diz aqui o título, tentação não é desculpa. Porque nós podemos ter a dúvida, podemos ter a tentação, mas depois o pecado somos nós que o fazemos. Não vamos dizer que é o diabo. O diabo obrigou-me a fazer o pecado. Não. A mente humana tem tendência para o mal, mas a mente humana consegue pensar o suficiente para fazer o bem. Então isso, o que é que temos que fazer? Temos exatamente que orar e vigiar. Claramente, nós precisamos de ler as Escrituras, precisamos de orar a Deus e, acima de tudo, precisamos claramente de sentir que, apesar de todos os nossos pecados, nunca é o momento de desistir. Deus está lá. Deus, se nós formos fazer oração, pedir perdão, Deus está de braços abertos para nos receber. E é sempre uma nova vez para voltarmos a estar com Jesus. Por isso é que todos os dias nós temos que orar e vigiar. Todos os momentos nós temos que orar e vigiar, porque nós, como ser humano, acabamos por
passar pelas tentações, pelo pecado, mas quando vamos de joelhos a Deus, claramente de coração contrito, Deus perdoa-nos. E isso é que é o bom de nós. Nunca desistir. Desistir não é o caminho. Vamos então para a fortaleza. Diz assim: aqueles que finalmente serão vitoriosos terão em sua vida religiosa ocasiões de terrível dificuldade e provação. Não devem, porém, abandonar sua confiança, pois isso é parte da sua disciplina na escola de Cristo e é essencial a fim de ser eliminada toda escória. O servo de Deus deve suportar com ânimo os ataques do inimigo, suas ofensivas provocações e vencer os obstáculos que Satanás lhe colocará no caminho. Diz assim: na força do Senhor Jesus é a luz do mundo e vocês devem moldar a vida de acordo com a dele. Acharão ajuda em Cristo para a formação de um caráter firme, simétrico e belo. Satanás não pode neutralizar a luz que irradia de um caráter assim. O Senhor tem uma obra para cada um de nós. Ele não toma providência para sermos alimentos pela influência do louvor e elogios humanos. É seu intento que toda a pessoa permaneça na força do Senhor. Deus nos deu seu melhor dom, sim, seu Filho unigênito, para revestir-nos. Peço desculpa. Melhor dizer, o Senhor tem uma obra para cada um de nós. Ele não toma providência para sermos alimentados pela influência do louvor e elogios humanos. É seu intento que toda a pessoa permaneça na força do Senhor. Deus nos deu seu melhor dom, sim, seu Filho unigênito, para, revestindo-nos de sua própria perfeição de caráter, elevar-nos e enobrecer-nos e habilitar-nos para o lar em seu reino. Jesus veio ao mundo e viveu como espera que seus seguidores vivam. Se formos condescendentes com nós mesmos e preguiçosos demais para empenhar ardente esforço a fim de cooperar com a maravilhosa obra de Deus, teremos prejuízo nesta vida e na futura vida imortal. É desígnio de Deus que trabalhemos não de modo desesperançado, mas com firme fé e esperança, ao examinarmos as Escrituras e sermos iluminados para contemplar a maravilhosa condescendência do Pai e ao darmos Jesus ao mundo, para que todos os que nele creem não morram, mas tenham a vida eterna. Devemos regozijar-nos com alegria inexprimível e cheia de glória. Tudo quanto podemos alcançar pela educação, Deus quer que usemos para o desenvolvimento da verdade, da vida e do caráter. Deve irradiar verdadeira e vital piedade, a fim de que a cruz de Cristo seja elevada perante o mundo e o valor da alma se revele à luz da cruz. Nossa mente deve abrir-se para compreender as Escrituras a fim de obtermos poder espiritual, alimentando-nos do pão do céu. Aqui está um ponto muito importante. Nós, por vezes, lemos a Bíblia e não entendemos nada. Porquê? Porque nós não podemos ler a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia. E estudar a Bíblia é completamente diferente de ler. Eu estou a ler o ano bíblico e há momentos que eu não percebo nada daquilo, porque o Antigo Testamento há situações que é bem difícil de compreender. Mas por acaso eu tenho uma Bíblia que me explica em baixo o que está a acontecer em cada versículo. E isso é muito importante, porque aí vai-nos explicar o que é que está a acontecer naqueles versículos. E eu tenho aprendido algumas coisas. A forma como nós atuamos perante a vida mostra-nos que nós temos que claramente falar sempre do mesmo. Estudar a Bíblia, ler o trimensário, estudar os livros da profecia. Porque enquanto Jesus esteve na terra com os discípulos, ele fazia os milagres, fazia as coisas perante os discípulos para eles aprenderem. Nós neste momento até acho que somos mais abençoados do que eles foram. Temos a Bíblia que nos mostra claramente o que Jesus fez, o que aconteceu no Antigo Testamento e o que Jesus fez depois do seu nascimento, nos 33 anos de vida que teve aqui na Terra. Por isso,
eu acho que nós somos muito abençoados por todos os livros que temos de Ellen White e outros livros de outros profetas e até mesmo de outras pessoas que acreditaram em Jesus. E só neste caso, o que eu li aqui, temos que ter a força do Senhor. A força do Senhor só existe em nós, se nós estudarmos a Bíblia, se orarmos convictamente e se lermos claramente o livro da profecia. Por os livros. Satanás não pode ser maior do que aquilo que nós temos na nossa mente. Mesmo que nós pequemos, mesmo que seja o maior pecado que tu tenhas na tua mente, na tua vida, não desistas. Jesus está lá. Jesus precisa de ti. Se Jesus te foi buscar, é porque precisa de ti. Ele tem um plano para a tua vida. Mesmo que tu estejas a viver mal com algum pecado que estejas a fazer e que sintas que esse pecado te está a afastar de Deus, não deixes de orar, não deixes de estudar a Bíblia, não deixes de ler o trimensário, de estudar os livros de profecia. Nunca deixes Jesus. Jesus está de braços abertos à espera que o momento que tu vais entender o teu pecado, tu te voltes para Jesus. Eu quero que vocês, com estes 2 capítulos, possam raciocinar e possam ver que Jesus nunca desiste de nenhum de nós. Nós é que desistimos dele. Eu também tenho os meus pecados. E eu acredito que Jesus está pronto a me defender a qualquer momento perante o Pai. Mas eu tenho que ir de coração contrito. Eu tenho que ir de coração humilde a Jesus e pedir perdão sobre os meus problemas. Amigos, ficamos por aqui. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. E acima de tudo, quem vir este vídeo, quem tiver vontade, partilhem para outras pessoas. Partilhem para pessoas que vocês sabem que precisa da força de Jesus. Por favor, façam isso. Estejam à vontade. É para isso que eu estou aqui, para falar da obra do nosso Deus. E acima de tudo, partilharem para que mais pessoas possam ver aquilo que nós temos no nosso coração. A maior alegria de ter Jesus na nossa vida. Amém.